Você quer um conselho de amigo? Pensa umas 10 vezes antes de instalar o iOS 17 no seu iPhone. A aguardada atualização do sistema operacional para smartphones da Apple chegou e trouxe uma série de novos recursos e melhorias para os dispositivos compatíveis. E, é claro, trouxe problemas que estão afetando de forma direta a experiência dos usuários. Se você usa o seu iPhone para atividades mais sérias do que ver vídeos no YouTube durante a execução de necessidades fisiológicas no banheiro, vale a pena identificar quais são as maiores anormalidades que o iOS 17 está entregando para os dispositivos dos usuários de todo o mundo poucos dias depois do seu lançamento. Embora seja esperado que os aplicativos de terceiros se adaptem às mudanças do sistema operacional com o passar do tempo, muitos apps ainda não estão totalmente otimizados para o iOS 17, o que é algo péssimo e até mesmo relapso por parte dos desenvolvedores. Nem mesmo todo o tempo do mundo foi suficiente para deixar esses aplicativos devidamente alinhados para as exigências do novo software. Um exemplo notório do que eu estou falando dessa ausência de otimização do iOS 17 é o famoso jogo Geometry Dash, que enfrenta sérios problemas de funcionamento no iPhone depois da atualização. A Apple normalmente faz a sua parte em melhorar o desempenho do sistema com esses softwares, mas os responsáveis pelos apps e jogos também precisam fazer a parte deles. Outro problema que tem chamado a atenção dos usuários é a ausência de ícones na barra de status, e nesse caso, a culpa cai exclusivamente nas costas de Tim Cook e sua turma. Muitos usuários têm relatado que os ícones que indicam a conexão Wi-Fi e de rede de dados não são exibidos corretamente no iPhone depois da atualização. Eles se sobrepõem a outros elementos ou simplesmente desaparecem, tornando a visualização de status desses recursos uma verdadeira confusão. Neste caso, a Apple já está ciente do problema e já trabalha em uma correção para contornar a anormalidade. As mudanças que a Apple adotou nas notificações também são evidentes com o iOS 17, e isso está deixando muitos usuários um tanto quanto confusos. A Apple introduziu uma série de novos efeitos de vibração e sons de notificação. E mesmo que essas novidades sejam bem recebidas por muitos usuários, elas podem gerar problemas para quem personalizou estes recursos no telefone. Alguns usuários relatam a indisponibilidade de certos sons e efeitos ou a incapacidade de alterá-los no telefone depois da atualização. E aqui, a solução parece ser bem mais simples do que as demais anormalidades que eu mencionei ao longo do vídeo. Basta reiniciar o iPhone para recuperar os recursos de personalização de notificações por som ou de vibração. E muitos usuários estão preocupados com o aumento significativo no espaço ocupado de armazenamento pelo aplicativo Apple Music. Isso se deve em grande parte às várias novidades introduzidas no aplicativo, incluindo a inclusão de widgets interativos e uma mudança na interface. Com o resultado, o aplicativo agora consome uma parte considerável do armazenamento interno do iPhone. Ao que tudo indica, a Apple precisa otimizar a gestão de armazenamento do Apple Music para aliviar o problema, algo que deve acontecer em futuras atualizações do aplicativo. Mas aí você me pergunta, vale a pena instalar o iOS 17 agora no seu iPhone? Bom, eu já escrevi um artigo lá no targethd.net indicando os motivos pelos quais eu entendo que vale a pena esperar um pouco para instalar o iOS 17 no seu iPhone. Eu vou deixar o link desse artigo na descrição do vídeo para consulta posterior. E eu mantenho essa recomendação para os usuários mais preocupados com a experiência de uso do telefone, que pode ficar prejudicada após a atualização. Se você usa o seu iPhone para estudo e trabalho, e principalmente se esse telefone é vital para você ganhar dinheiro no dia a dia, eu entendo que vale a pena esperar por mais algum tempo para instalar o iOS 17. É fundamental observar os relatos de outros usuários sobre como o software está se comportando em diferentes dispositivos e dessa forma tomar a melhor decisão sobre a atualização. Por outro lado, os primeiros problemas relatados sobre o iOS 17 são um pouco menos graves do que poderiam ser e menos complexos do que aqueles que foram detectados em gerações anteriores. Até o momento em que esse conteúdo foi produzido,
Não há registro de consumo de bateria de forma exagerada ou uma queda brusca de desempenho. Os problemas de comportamento relatados até agora são relativamente contornáveis. Espera um pouco. Espera aí, estou recebendo aqui agora. Bom, tem algo que você não sabe sobre essa parte de consumo de bateria e eu preciso compartilhar isso com você a partir de agora. No meio das promessas de novidades e melhorias para o iPhone, temos os primeiros relatos de usuários que estão reclamando de consumo excessivo de bateria no smartphone da Apple após a atualização para o iOS 17. Muitos proprietários do iPhone que realizaram a atualização para o iOS 17 têm percebido que a bateria dos seus dispositivos se esgota de forma mais rápida que o habitual. Essa é uma preocupação legítima, pois tudo o que as pessoas menos desejam é ter um peso de papel inútil em cima da mesa de trabalho às 4 da tarde porque esqueceu o carregador do iPhone em casa. Especialistas afirmam que não há motivo para pânico. O problema de consumo de bateria, apesar de ser algo irritante, é temporário e tende a se resolver com o passar do tempo. Isso está acontecendo porque a atualização para um novo sistema operacional requer que o dispositivo se adapte ao uso do usuário e aprenda a gerenciar melhor a energia. É como se o iOS 17 precisasse conhecer o seu iPhone do zero, ou pelo menos com todos os aplicativos que você já usa e também com os seus hábitos de uso. A Apple também tem um histórico de lançar atualizações menores para corrigir falhas e melhorar o desempenho das primeiras versões dos seus sistemas operacionais, dias ou semanas depois do lançamento da primeira grande atualização. Portanto, é bastante provável que, em breve, os usuários comecem a notar uma melhora na duração da bateria do iPhone nos mais diferentes modelos compatíveis com a nova versão. Mas eu sei que você veio até esse vídeo em busca de soluções para o seu problema. Bom, eu vou tentar te ajudar na medida do possível. Enquanto os usuários aguardam as atualizações da Apple, existem algumas medidas que podemos tomar para economizar um pouco mais a bateria do iPhone com o iOS 17. Uma opção é desativar funções que não são frequentemente utilizadas ou que consomem muita energia, como é o caso do Spotlight. Embora tenha melhorado com as atualizações anteriores, esse recurso agora está tão integrado aos dispositivos da Apple que muitos utilizam essa funcionalidade sem mesmo perceber. Embora seja uma ferramenta poderosa e eficiente, é também um dos principais vilões quando se trata da drenagem da bateria do iPhone. E seu uso não é uma unanimidade. Quem não precisa do Spotlight todos os dias ou o tempo todo pode simplesmente desligar o recurso sem maiores problemas. Outras opções incluem a redução do brilho da tela, a ativação do modo de baixo consumo e a limitação das atualizações em segundo plano de aplicativos. Tudo bem, essas mudanças podem limitar o uso do dispositivo, o que nem sempre é o ideal para muitos usuários. Mas é o que temos para hoje ou para o momento e ainda é melhor do que ter um peso de papel inútil no final do dia. Para alguns usuários, a atualização para o iOS 17 se apresenta como uma experiência frustrante, especialmente para aqueles que possuem os modelos mais antigos ou dispositivos com pouca capacidade de armazenamento. Relatos indicam que esses modelos do iPhone se tornaram mais lentos, estão superaquecendo com maior frequência e tiveram uma duração de bateria ainda menor após a atualização. E isso porque é a Apple. Se fosse a Samsung ou qualquer outro fabricante de smartphones com sistema operacional Android, as críticas seriam ainda maiores. Por fim, uma dica final e não menos importante. Existe uma recomendação lógica para quem deseja evitar por completo os problemas de bateria e outras anormalidades que o novo sistema operacional pode entregar para o dispositivo. Simplesmente não atualize o seu iPhone para o iOS 17, especialmente se você possui um modelo mais antigo ou com capacidade de armazenamento limitada. Fazer uma cópia de segurança dos seus dados antes de realizar a atualização é uma precaução sensata, caso você decida voltar para a versão anterior do sistema operacional devido à insatisfação com o resultado alcançado. E que fique claro, ninguém está dizendo que o iOS 17 é horrível, um inútil, ou recomendando que você não deva atualizar o seu smartphone com o novo software.
mas é preciso deixar todos os usuários cientes dos problemas que a nova versão do sistema operacional está entregando nos dispositivos. Bom, ao menos nesse vídeo você tem algumas dicas para minimizar os problemas já conhecidos, até que a Apple resolva todos os problemas com o passar do tempo. Você não pode dizer que eu não te ajudei de alguma forma. É a Apple que tem que resolver essa pendenga para você e não eu.